você já deve me conhecer, né? Porque se você está aqui nessa aula, que é a segunda aula, provavelmente você já assistiu a primeira. Mas se eventualmente você está caindo aqui de paraquedas, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística, mestre em Reiki, e essa é uma aula de Reiki totalmente gratuita. Nessa segunda aula eu quero falar um pouquinho sobre a história do Reiki. Quero deixar claro que existem algumas versões com relação à história do Reiki, e eu vou contar aqui um pouquinho sobre aquela que me pareceu um pouco mais confiável, ou que me tocou. Às vezes não é nem confiável, mas dentro da minha verdade, da minha concepção de mundo, dentro daquilo que eu acredito, pareceu um pouco mais verídica, né? O Reiki é uma técnica que ela foi redescoberta por Mikao Usui em 1922, e ele redescobriu por quê? Porque a técnica de cura através da imposição das mãos, existem relatos muito mais antigos com outra nomenclatura, outro nome, mas que trazendo para esse momento atual, a gente pode considerar que o Reiki já existia, que era essa forma de canalização da melhor energia do universo, fazendo a cura, potencializando a cura. Instintivamente a gente já tem aquela coisa de que quando a gente tem uma dor de cabeça, por exemplo, a gente tende a colocar a mão na cabeça, né? Então, enfim. E Mikao Usui era japonês, né? Usui, como monge, ele já detinha de conhecimentos, inclusive de conhecimentos dos símbolos sagrados, que hoje são utilizados para ativar e enviar a energia Reiki. Esses símbolos, ou alguns outros símbolos, também eram utilizados dentro dessa filosofia de vida que Mikao Usui já detinha, né? E buscando mais respostas, um belo dia ele resolveu subir o Monte Kurama, que é um monte que está localizado dentro de Tóquio. E esse monte, para muitos, é um monte sagrado. Inclusive o mestre que me iniciou, na minha primeira apostila de Reiki, ele conta a experiência que ele teve subindo o Monte Kurama, e de que é possível você sentir a vibração desse monte e perceber o quanto de vibração positiva e de intenção que já se foi colocado ali naquele lugar. Então Mikao Usui subiu e ele levou consigo somente água e, reza a lenda, 21 pedras, para que ele tivesse condições de saber quantos dias tinham passado. Então ele começa a subir, meditando, rezando e buscando respostas para aquilo que ele não tinha, porque ele queria realmente aliviar a dor do mundo. Então, quando na madrugada do 21º dia, ele teve uma visão, ele recebeu uma grande luz, e nessa luz se projetou os símbolos que são usados hoje no Reiki. Mas eu acho que essa não foi a maior revelação, né, que Mikao Usui teve nessa jornada desses 21 dias. Eu acredito que a grande transformação dele tenha sido mesmo de dentro para fora, e de que todas as respostas estão dentro de nós, enquanto a gente acaba buscando sempre fora de nós. E daí a importância de você se isolar do mundo, meditar, rezar e jejuar. Porque acho que é aí o momento onde você consegue ter a maior conexão consigo próprio, receber o maior número de intuições que vai permitir com que você realmente obtenha essa canalização, essa possibilidade de se encontrar com o divino, com o Criador, e trazer para essa dimensão coisas como essa, coisas maravilhosas como a energia Reiki, redescoberta por Mikao Usui. Então reza a lenda que Mikao Usui, depois dessa visão, satisfeito com sua jornada dos 21 dias, ele resolve descer o Monte Kurama.
Então, que em determinado momento ele bate o seu pé e machuca, e o pé começa a sangrar muito e muita dor. Então ele abaixa, instintivamente ele coloca a mão sobre o machucado, que acaba cessando o sangramento instantaneamente, e a dor também. Ali ele percebeu que já havia acontecido alguma mudança na sua potencialidade, no seu potencial curativo. Então ele continuou descendo o Monte Kurama e parou no primeiro local, no primeiro restaurante ou bar, é o Sininho da Capela. Quem já assistiu meus vídeos sabe que eu venho gravar aqui, é meu local predileto, porque o visual daqui é maravilhoso. Então, a hora que ele entrou nesse restaurante, nesse bar, ele pediu um café completo. Só que o dono do local, vendo a situação dele, que ele estava muito barbudo, sujo, e que representava que realmente ele tinha passado um período de jejum, preocupado com sua saúde, sugeriu que ele comesse somente um pão, porque poderia fazer mal depois de um período longo de jejum. Ele falou, não, eu vou comer tudo, que eu tenho direito. Eu faria o mesmo. Depois de 21 dias sem comer, gente, porra, eu sei lá o que eu ia comer primeiro. Acho que um doce. Doce para adoçar a vida, que é o que eu mais gosto. Bom, mas deixando as brincadeiras de lado, né? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ser eu, né? Aí vai ficar aquela chatice. E então ele observou a netinha do dono do restaurante, que estava com o rosto inchado e com uma cara de dor. Então ele chamou a menina e perguntou o que estava acontecendo. E ela disse que estava com muita dor de dente há vários dias. Então ele resolveu fazer a mesma coisa que havia feito com o seu pé. E qual não foi a sua surpresa é que ele realmente conseguiu não só amenizar a dor daquela menina, como desinchar o seu rosto. E é legal porque assim, eu tô rindo porque eu tive um caso semelhante aqui no meu consultório, com uma senhora que chegou com o rosto muito inchado. E eu não trabalho só com reiki, mas uma das principais técnicas é o reiki. E ela tinha o rosto muito inchado e eu fiz uma técnica de cirurgia de reiki. E a hora que terminou a sessão, ela falava assim pra mim, eu já consigo enxergar, porque ela via essa parte muito inchada. Eu já consigo enxergar melhor. Eu acho que não tem... Eu me emociono. Porque é um privilégio a gente poder passar isso para o mundo. É um privilégio. E eu espero que vocês que estejam me assistindo aprendam a usar esse privilégio e usem o máximo que puder. Porque quando a gente tem a possibilidade de amenizar uma dor que seja de alguém, não existe nada que pague isso. Não tem prêmio da Mega Sena, não tem prêmio do Euro Milhões que traga mais felicidade. Então eu quero que vocês se animem. Eu vou colocar bastante conteúdo teórico aqui, porque como o curso é online, esse é o contato que eu vou acabar tendo com vocês. Mas eu quero ver qual a disponibilidade de vocês. Eu sei que tem gente do mundo todo fazendo esse curso, a maior parte do Brasil. Eu moro em Portugal, a gente tem a diferença aí do fuso horário. E eu gostaria, como eu vou disponibilizar 15 minutos de aula de segunda a sábado, eu gostaria muito de poder ter um encontro semanal com vocês, para que a gente troque ideias, para que vocês tragam sugestões e para que a gente torne esse nosso contato cada vez mais produtivo. Eu não estou aqui só ensinando, eu estou aqui também aprendendo. Eu sei que inclusive tem outros mestres assistindo o meu curso e qualquer contribuição é válida. Essa, podemos dizer, é uma ciência não exata, como praticamente todas, né? Porque acho que ciência exata é só matemática, que está em constante transformação. Cada reikiano acaba descobrindo a sua forma de praticar o reiki.
Então, esse curso está longe de querer determinar uma regra absoluta. Nós estamos aqui para abrir as portas para esse universo maravilhoso que é o Reiki. Bom, me recompondo, né? Por isso que comecei a falar sobre isso. E depois dele fazer essa prática maravilhosa e perceber que a menina melhorou, ele continuou descendo. Continuando na sua trajetória, quando ele terminou de descer e chegou no local onde morava, um amigo estava doente. Então ele foi até esse amigo e começou a fazer a técnica Reiki nesse amigo, que teve uma grande melhora. Então, essa é uma das versões que se diz até a versão oficial do redescobrimento do Reiki. Existe uma literatura no templo de Monte Kurama que 770 depois de Cristo, um sacerdote chamado Gantei foi levado por um cavalo branco. Aí você vê que tem umas viagens, né, do negócio. E sua alma foi iluminada de Bishamonten. E o engraçado é que o Bishamonten é um símbolo parecido muito com o Seireki, que é o símbolo do segundo nível. O Bishamonten era inicialmente o protetor dos guerreiros, mas não da guerra. Para ele, era dirigido às preces para ganhar uma batalha. Olha a viagem, né? Os caras dirigiam a um suposto Deus, né? Porque ele era uma coisa iluminada, porque eu pedia para ele, para ganhar uma guerra. Sendo que guerra ninguém ganha, todo mundo perde. Mas as pessoas precisam passar às vezes por isso para evoluir, né? O mundo ainda parece que não entendeu isso, não entendeu. E aqui eu faço um adendo sempre quando eu vou trabalhar principalmente a questão da PNL, e as pessoas têm o péssimo hábito de ter algumas frases do cotidiano que, ao invés de ajudar elas a melhorarem, a evoluírem, ajuda elas a afundar. Ai, tô na luta. Querido, se você tá na luta, você já vai sair esfolado, no mínimo, né? Então, quando eu leio assim essas coisas, essas informações, a gente percebe o quanto algumas informações são, eu não diria, a palavra que veio na minha cabeça veio como inútil, mas eu acho que é um processo de evolução, não seria inútil, né? Seria equivocado, né? E aí eu trago até a minha oração, que eu falo, me perdoe por todos os meus equívocos e os equívocos dos meus antepassados, porque no momento que eu peço para eu ganhar a batalha, eu estou pedindo para o outro perder. Então, realmente ainda uma falta de entendimento do que é o todo. Porque o que é o todo? O todo somos todos nós. Nós fazemos parte de uma coisa só. Então, quando eu quero ganhar alguma coisa em detrimento do outro, é como se eu escolhesse entre minha mão direita e a esquerda. Então, eu vou preterir a minha mão esquerda, porque eu não uso muito, porque eu sou destra, eu não sou canhota. Então eu corto ela já que eu não uso muito. Só que não é bem assim. Ela vai me fazer falta. Então, quando eu tenho essa percepção de mundo, eu acabo me equivocando, mas tudo é um processo, né? O Monte Kurama, como eu já disse, né, que o mestre que me iniciou teve o privilégio de estar lá, eu ainda não tive esse privilégio, mas provavelmente estarei, por conta dessa jornada que eu me propus em adquirir mais e mais conhecimento no Reiki. Então, o Mikao escolheu isso porque o Monte Kurama, ele tinha essa conotação de limpeza espiritual e de busca de você com você mesmo. Para você se encontrar e para você se conectar com a sua essência, e aí então você poder receber aquilo que a tua essência é. E é assim que ele conseguiu receber a conexão do mundo rei. Uma outra história aqui também, que na estação de Chamon existia um santuário
que representa a trindade, que na seita budista Kurama Kyoto é reconhecida como Shoten, ou deidade suprema. Shoten é considerada como a fonte de toda a criação. A essência de tudo que é Shoten veio ao mundo na forma de um ser. Mais de 6 milhões de anos atrás, quando Mao Song, o grande rei dos vencedores do mal, desceu do Monte Kurama, proveniente de Vênus, sua missão era a salvação e a evolução da humanidade e de todas as coisas vivas na Terra. Eu acho que ele ainda não conseguiu concluir a missão dele, né? A evolução da humanidade está acontecendo, vai, vamos ser otimistas, mas ainda precisa melhorar muito, né? As pessoas precisam entender aquilo que eu acabei de dizer. Nós fazemos parte do todo. E se eu não entendo isso, nada me serve. Tudo que eu faço para prejudicar o outro, eu primeiro estou me prejudicando. Dizes também que Mao Song encarnou o espírito da terra, residindo dentro de uma árvore de cedro no topo da montanha. Aí a gente tem uma série de contradições até daquilo que a gente acaba criando como verdade dentro daquela concepção daquilo que a gente estudou, né? Dizer que um ser humano voltou a ser árvore vai um pouco contra, né, aquela evolução natural. Então, se a gente partir do reino mineral, hominal, animal, hominal, então quer dizer, o cara regrediu um pouco fantasiosa no meu ponto de vista essa colocação. Esse espírito emanado do Monte Kurama até hoje. Eu acho que era uma forma metafórica deles colocarem que ali naquele Monte Kurama existia um potencial energético maravilhoso e que trazia histórias de várias pessoas, porque a nossa vibração ela continua no plano físico, mesmo quando a gente parte para outras dimensões. E o Shoten manifesta-se na Terra como amor, luz e poder. Aí eu tenho que acreditar e concordar, porque o Reiki é tudo isso: amor, luz e poder. Quanto mais amor você coloca numa transmissão de Reiki, mais poder você tem, mais luz você recebe. E é tão maravilhoso isso, que você recebe e dá, recebe e dá. E a troca, ela é tão profunda que quanto mais eu dou, melhor eu fico. A pessoa que que canaliza o Reiki, que transmite o Reiki, ela pode eventualmente não estar num dia muito bom e ainda assim ela está apta, no meu ponto de vista, a aplicar Reiki em outras pessoas. Eu falo isso por mim. Eu sempre fui uma pessoa muito indisciplinada nessa questão de querer meditar, de querer fazer coisas para mim. No momento que eu me obriguei a enviar Reiki para várias pessoas, parece que quando é para os outros, parece que no meu caso, parece que eu tinha mais disposição. Então foi o momento que eu consegui me purificar quando eu resolvi que eu iria mandar Reiki para as outras pessoas todos os dias. Então fica uma dica. Se você às vezes tem dificuldade em fazer por você, quando você se coloca à disposição do outro, parece que fica mais fácil. E o Reiki tem isso de maravilhoso. Quanto mais eu faço no outro, eu estou fazendo em mim. Então eu fui muito beneficiada por pensar desse jeito. O símbolo do amor é chamado Senju Kanon, que é muito semelhante ao Chokurei, ao símbolo mental emocional, né, que é usado muito em casos de depressão, de ansiedade, que nós vamos trabalhar especificamente no segundo nível. Há em Tóquio, no distrito de Sujinami, está localizado o templo Shihoji, um memorial dedicado ao Usui Sensei, que é assim que ele é chamado.
Alguns atribuíam o nome de Dr. Mikao Usui, apesar de ele não ter feito o doutorado e nem ser médico, mas por todas as benfeitorias que ele fazia, outros chamam ele de professor, enfim. O memorial foi criado pelo próprio Usui, Seiki Heiki Ryoto, logo após a transição do Usui Sansei. Essa organização que o Usui Sensei criou para a divulgação do Reiki, com a prática e o ensino do Reiki. O local é mantido até hoje. A linha de memória do Reiki, né, o que diz a história, é que começou com Mikao Usui, e Mikao Usui iniciou outras pessoas, e um deles, que foi quem se destacou, era o Hayashi Shijiro, que passou depois o mestrado mais tarde para Tanaka, que é quem trouxe para o ocidente a técnica Reiki. Esse Hayashi Shijiro, ele era médico e ele ele criou uma própria técnica de cura, juntando com as técnicas que ele já utilizava como médico. E a clínica dele ficou muito conhecida, ele foi muito bem sucedido. Inclusive, uma das pessoas que acabou se tratando com ele foi a Tanaka, que foi ela que trouxe o Reiki para o ocidente. Tanaka, em determinado momento da vida, foi diagnosticado com vários problemas de saúde e ela estava já no corredor para ser operada quando ela teve uma intuição muito forte e ouviu que aquela cirurgia não era necessária. E ela, assustada, abriu os olhos. Onde estou? Quem sou eu? Fechou o olho e ouviu de novo que a cirurgia não era necessária e ficou encafifada com aquilo. Então ela chamou o médico e falou: então, doutor, existe uma alternativa para eu não operar? Aí ele falou: existe. E explicou dessa clínica que fazia esse tratamento holístico com o Reiki. Então ela passou a se tratar todos os dias com essa técnica e acabou se curando. Então ela se apaixonou pela técnica, é óbvio, né? Uma pessoa que ia ser aberta e de repente não precisou, e que ela queria aprender para trazer para o ocidente essa novidade. Acontece que o Japão ainda hoje é um local meio machista. Imagina em 1930, que foi quando ela foi iniciada. Houve, por parte dos mestres da comunidade que detinha esse conhecimento do Reiki, uma certa restrição em querer passar esse conhecimento para uma mulher. Mas ela insistiu tanto que eles acabaram passando. E ela então se tornou a primeira mulher mestre em Reiki. E foi ela que iniciou mais de 20 mestres no Havaí. E que esses 20 mestres se espalharam pelo mundo. E hoje nós somos mais de 1 milhão de reikianos no mundo, contribuindo para a evolução do planeta, contribuindo para que essa energia, a melhor energia do universo, seja canalizada e seja colocada de fato onde ela deve estar. Aqui eu ia falar aqui no Brasil. Eu estou aqui em Portugal, mas eu vou falar do Brasil. No Brasil, o primeiro curso de Reiki chegou em 1983. E um dos grandes pioneiros do Reiki brasileiro é o Johnny de Carli, que é o mestre do meu mestre. Tem muito material dele na internet. Sugiro que vocês assistam. Ele é um cara de grande conhecimento teórico. Vale a pena. Eu mesma, para fazer essa parte aqui, eu usei tanto o livro dele quanto vídeos e eu recomendo. Longe de querer esgotar as possibilidades dessa nossa conversinha aqui sobre a história do Reiki, tem muito material na internet. A apostila que eu vou disponibilizar para vocês vai ter um pouquinho da história também para vocês relerem se acharem conveniente. Mas é isso. Eu acho que deu para trazer o recado e vamos que vamos. Até a próxima aula.